temperatura. Temperatura é um termo que ele parece simples. Você olha e fala, pô, temperatura, moleza, isso aqui eu não vou errar. Só que ele não é tão simples assim quanto parece quando a gente para pensar com calma o que é a tal temperatura. Então existe uma definição termodinâmica para a temperatura, que ela é bem interessante a gente dar uma olhada. Então ele coloca aqui, eu tenho um recipiente 1 e um recipiente 2. Primeira coisa que você bate o olho aqui e fala, pô, mas o que está de diferente nesses dois recipientes? Eu vejo, visualmente tem algo diferente, mas o que é exatamente esse diferente e o que esse diferente traz para a nossa interpretação aqui? Então, olha, considerando que os dois recipientes contêm o mesmo tipo de gás, aqui é aquela coisa, físico, quando vai estudar termodinâmica, ele adora colocar gás em tudo, então a gente vai seguir a regra. Então, ele pegou um gás, colocou em dois recipientes e foi observar o que acontece com esse gás. Ele colocou aqui, tem a mesma quantidade, beleza, o mesmo gás, desculpa, e que no recipiente 2, as partículas estão se agitando mais, estão mais alvoroçadas, se movimentando com mais rapidez também. Então, além de se agitar mais, movimentando-se mais rapidamente. Já no recipiente 1, ela tem uma agitação menor, elas estão menos velozes, sendo que é o mesmo gás. Então o que eles concluem aqui? Que quando a gente analisa isso, eu tenho dois estados diferentes, onde essa agitação das moléculas, agitação dos átomos, é o que a gente interpreta por temperatura. Então olha que interessante, a temperatura é uma medida macroscópica que eu faço com extrema facilidade. Pego um termômetro que a gente compra em qualquer farmácia, coloco lá e eu tô, por meio dessa ferramenta muito simples, verificando a agitação a nível microscópico. Esse é o lance da temperatura. Ela pega a partir do macro, sem eu precisar de uma instrumentação lá muito sofisticada, eu consigo enxergar o micro. E isso é fantástico de a gente parar para pensar o quanto que o negócio ele é muito importante para a gente analisar aqui. Então, a temperatura, ela é uma propriedade. Aí vem uma pergunta interessante, hein? A temperatura é uma propriedade dependente da quantidade de material? Será que depende do tanto de material que eu tenho para que uma temperatura seja X ou Y? Então, por exemplo, eu tenho, vou pegar lá, sei lá, oxigênio. Se eu colocar 2 gramas de oxigênio num recipiente e 50 gramas de oxigênio no outro recipiente, colocá-los ambos sob as mesmas condições, será que a temperatura ela vai se mostrar diferente porque eu tenho quantidades diferentes de material? Então deixa aqui uma pergunta bem interessante que eu aconselho que vocês perguntem para os professores de física, para eles te explicarem se tem essa relação ou não. Se a quantidade de material que eu estou analisando faz com que, sob as mesmas condições, a agitação dos átomos e moléculas passe a ser diferente ou não. Então deixe isso aí para os professores de física se divertirem até. Eu tenho certeza que eles vão adorar discutir isso com vocês. Essa é cara de físico ficar confabulando em cima. E aí vem o calor. O calor também tem a sua definição lá na termodinâmica. Então o calor, a definição mais clássica de todas é uma energia que está sendo transferida de um meio para o outro. Então eu tenho um meio A, um meio B. Não necessariamente eles precisam estar em contato direto um com o outro. E a energia que é transferida do meio A para o meio B, ou o inverso, a essa transferência de energia a gente dá o nome de calor. Então, mais uma vez, 2 recipientes com mesmo material, e eu tenho que dependendo o grau de agitação molecular que eu tiver, essa energia que está sendo usada para movimentar as moléculas, ela pode ser perdida do sistema, ou seja, perdido daquilo que eu estou analisando para o meio, ou pode ser o inverso, ou pode ser que o meio esteja cedendo energia para o meu sistema.
Então, se o calor ele for recebido pelo sistema, ou seja, o sistema ele tem uma quantidade de energia inferior ao meio, por isso que o meio pega esse excedente e doa isso para o sistema. A gente tem que esse calor, que geralmente é representado pela letra Q, alguns casos até pela letra H, mas na grande maioria pela letra Q, ele vai assumir valores positivos. Já se for o inverso, se eu estou perdendo energia para o sistema, ou seja, a minha quantidade de energia é superior energia para o sistema, não, perdendo energia para o meio, ou seja, a minha quantidade de calor de energia é superior à do meio, então eu estou cedendo a minha energia para o meio, aí a gente tem que eu estou perdendo o calor, portanto o valor que eu estou perdendo vai assumir um valor com sinal negativo. Isso é uma indicação do que está acontecendo. Então são acordos combinados que os físicos fazem para que a gente consiga interpretar melhor o que está acontecendo em termos de matemática. Quando eu for avaliar uma situação como essa, realizar um cálculo, se eu entro em acordo com esses sinais que são convenções, os meus cálculos funcionam, a gente conversa a mesma língua. Então isso é bacana, isso é interessante. Então, novamente, mesma pergunta que a gente fez lá para a temperatura. A questão é se ela depende da quantidade de material. E o calor, será que é uma propriedade dependente da quantidade de material? Será que a transferência dessa energia, ela se altera quando eu tenho mais ou menos material? Isso é uma pergunta importante e interessante pra caramba. Então, novamente, leva lá pros professores, que eles vão adorar ficar confabulando isso com vocês. E o calor, como a gente colocou lá no comecinho, ele tem algumas formas de ser medido. Então, o calor, como ele é uma energia em trânsito, a gente pode usar tanto caloria, que é o que mais se utiliza, como também a gente pode usar o Joule, que é a medida internacional para energia, assim como o trabalho. Então o calor, por isso que a gente pode usar ambas essas unidades. Uma caloria, ela é definida pelo Sistema Internacional, que é a energia necessária, o calor necessário para eu elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Aí tem uma temperatura específica no qual esse experimento foi realizado e eles padronizaram de 14,5 graus Celsius para 15,5, mas aqui é uma variação de 1 grau Celsius e 1 grama de água. Então eu pego 1 grama de água, vario 1 grau Celsius, daí essa calor necessário para fazer essa variação deu o nome de caloria. Essa é a definição. E aí nós temos os múltiplos da caloria, como a quilocaloria, que é quando eu tenho 1000 calorias. E aí que entra o esquema que eu tinha comentado, que essas 1000 calorias, quando a gente vai avaliar isso em embalagem de alimentos, principalmente os nutricionistas utilizam bastante essa denominação, aparece com uma letra maiúscula, ou C, dando a entender que é isso aqui, ao invés de aparecer isso aqui. Quando aparece isso daqui, aparece na verdade quilocaloria. Ou seja, na verdade, não é 1000 calorias, é mil calorias. É 1000 vezes 1000 calorias. É um número bem superior ao que a gente teria se a gente não prestar atenção na letrinha. Aí tem outras medidas. O Joule é a medida padrão, mas tem medidas de engenheiro, por exemplo, como o ERC. Se for conversar com algum engenheiro, ele vai te explicar que essa é uma medida bastante usada. Não é sistema internacional, mas é uma medida de engenharia. Então, o sistema internacional aqui é o Joule. Toda vez que falar de Joule, a gente está mexendo com o sistema internacional. Toda vez que a gente fala de caloria, a gente está usando uma medida mais usual, mais do dia a dia, que ela é bem conhecida. Então, tá aí. Como que eu meço, né? Como que eu sei que o alimento fulano, quando ele é consumido, ele libera tantas calorias e não sei o que, Como que os caras chegaram à conclusão de quanto que cada uma das substâncias libera de calor? De onde ele tirou esse número? Ele chutou um valor, ele fez conta, ele fez o quê? Lógico que eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não faz nenhum sentido, mas existe um aparelho
que a gente chama de calorímetro, o nome meio que dá uma noção do que esse aparelho faz, ou também em algumas literaturas a gente encontra com o nome de bomba calorimétrica, mas o nome mais usado é com certeza calorímetro. Então esse calorímetro, que é esse trem aqui que a gente está vendo, ele tem todo um aparato, um jeito específico dele funcionar, que faz com que ele consiga, dentro de um sistema de ambiente controlado, com uma atmosfera controlada, com uma troca de calor específica, que ele tem controle sobre isso, ele consegue fazer essa medida da quantidade de energia que é liberada quando eu faço a queima, entre aspas, de um determinado material. Então ele consegue fazer essas medidas. E aí a gente consegue emitir essas tabelas de quantas calorias que são liberadas quando eu faço a ingestão da substância fulana. Ah, eu vou ingerir um lipídio fulano, tantas. Eu vou ingerir tal açúcar, tantas. Tal proteína, tantas. Os caras conseguem emitir essas tabelas usando esses tipos de aparatos aqui. Bem interessante, bem bacana. Inclusive tem um experimento bem legal que dá para fazer na escola, onde a gente faz um calorímetro caseiro. Assim, lógico, não tem a precisão, obviamente, do aparelho, que é todo sofisticado, mas tira uma estimativa bem bacana de valores. É bem legal assim de fazer com os alunos, eles curtem. Então, é um aparelho, como está dizendo ali, utilizado para medir o calor de combustão das substâncias. Calor de combustão, por enquanto, esse de combustão ele vai ser mais um apetrecho no nome, mas prenda-se ao conceito de calor, que depois nós vamos ver que os calores existem diversos. Existe calor de formação, calor de neutralização, calor de combustão, existem trocentos desses calores. Mas por enquanto, prenda-se mais ao conceito do calor unicamente.